O próximo tema a ser abordado agora pela manhã é o tema Transportando o Nosso Futuro, Estratégias e Ações de Controle para um Transporte Escolar Seguro e de Qualidade, lá do TCE de Pernambuco. Eu convido para palestrar o colega Rafael Ferreira de Lira, que é auditor de controle externo do TCE de Pernambuco, assessor da Diretoria de Controle Externo, professor da Escola de Contas Públicas Barreto Guimarães, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, MBA em Licitações e Contratos e graduando em Direito. Realizar um conjunto de ações integradas com o objetivo de aprimorar a qualidade, segurança e efetividade da política de transporte escolar, além de incrementar a eficiência e economicidade das contratações para a prestação desse tipo de serviço, é a essência do Transportando o Nosso Futuro. Com a palavra, o colega Rafael Ferreira de Lira. Bom dia a todos, bom dia a todas, a quem nos acompanha aqui presencialmente no laboratório, a quem está acompanhando a gente virtualmente pela internet. Queria dizer que é um prazer estar aqui, não só para palestrar, mas especialmente também para escutar experiências tão exitosas quanto essa do GAEP. Eu venho aqui hoje com o objetivo de trazer para vocês um pouco da nossa experiência no controle e avaliação da política pública de transporte escolar lá em Pernambuco. O meu objetivo aqui é trazer para vocês um pouco da nossa estratégia, das nossas ações de controle e dos avanços que a gente tem alcançado nesses últimos anos de trabalho no controle e avaliação dessa política. Eu dividi aqui minha apresentação hoje em 5 tópicos que trazem um pouco dos aspectos que a gente tem trabalhado nos últimos 3 anos nessa política e que são estratégias que a gente vem utilizando para a avaliação, controle, o aprimoramento, as evoluções da política pública de transporte escolar. Ao longo da apresentação, vou passar por cada um desses aspectos e explicar o encadeamento lógico de cada uma dessas etapas, de cada um desses processos que foram executados e como isso gerou a transformação tão necessária nessa política pública de transporte escolar. Eu vou começar voltando um pouco no tempo, indo lá para o começo de 2021 e trazendo um pouco do que nos motivou a fazer esse trabalho, do que nos motivou a implementar essa estratégia de atuação. Ou seja, por que transporte escolar? Por que essa política pública? Por que essa temática? Para começar, é importante a gente trazer um pouco do que representa a política de transporte escolar em Pernambuco em termos financeiros. Em relação ao montante financeiro, Pernambuco gasta atualmente cerca de 400 milhões de reais por ano apenas para manter a política pública de transporte escolar. São quase R$500 bilhão para transportar diariamente cerca de 375 mil alunos e alunas em todo o Estado, seja da rede pública estadual, seja da rede pública municipal. São alunos que, vale a pena destacar, muitos desses 375 mil alunos são alunos moradores distantes da zona urbana, da zona rural dos municípios, que têm no transporte escolar o único meio de acesso ao sistema de ensino. Se não fosse o sistema de transporte escolar funcionando, eles não conseguiriam fazer esse trajeto entre a sua casa, entre a sua residência e a sala de aula mais próxima. Então, para muitos desses alunos, muitos desses 375 mil alunos, o transporte escolar ele é, na verdade, uma ferramenta indispensável para garantir o acesso ao sistema de ensino e também, consequentemente, para a redução das desigualdades sociais, para a erradicação da pobreza, principalmente quando a gente está falando de alunos carentes, moradores de zonas distantes do centro urbano e moradores da zona rural. E para fazer esse transporte diariamente lá em Pernambuco, são utilizados cerca de 7 mil veículos. São 7 mil ônibus, micro-ônibus, vans e outros meios de locomoção utilizados diariamente em todos os municípios do Estado para que a gente consiga alcançar os objetivos constitucionais dessa política pública. Então, esse é um serviço que pode ser considerado financeiramente relevante, socialmente ou socioeducacionalmente importantíssimo, mas que também traz nele uma carga de complexidade tão grande que chega a ser um dos contratos, alguns dos serviços mais complexos
qualquer município, do menor até o maior, cada um com seu nível de especificidade. E traz consigo, nessa complexidade, também uma susceptibilidade muito grande para desvios, seja desvios de recursos públicos, seja desvios de qualidade que trazem risco à segurança dos alunos. E, apesar dessa importância social, dessa importância educacional, dessa relevância financeira, a gente ainda precisa enfrentar e ver, nos dias de hoje, reportagens como essa, crianças que deveriam estar sendo transportadas em segurança da sua residência até a sala de aula mais próxima para ter um direito à educação e, nesse acesso, nesse caminho, são colocadas em risco, enfrentam acidentes, muitas vezes, infelizmente, acidentes fatais. O que nos faz lembrar que não basta, e nos fez lembrar lá em 2021, quando a gente começou essa nossa estratégia de atuação, que não basta que o serviço exista, não basta que exista uma montanha de dinheiro sendo empregado para rodar esse serviço todos os dias no Estado. É preciso que esse recurso ele seja bem empregado para que, de fato, o transporte escolar ele possa servir ao seu papel constitucional, que é o de transpor as barreiras socioeconômicas que impedem essas crianças e adolescentes de acessar a sala de aula mais próxima. E, para além disso, é importante também destacar que, para muitos desses alunos, como eu falei, esse é o único meio de acesso ao sistema de ensino. Então, se a gente for além, a gente pode dizer que a precariedade do serviço ela pode ser, em muitos casos, muito pior do que a completa inexistência, porque, às vezes, ela simplesmente mascara a realidade dos fatos e nos faz, erroneamente, acreditar que o poder público está atendendo ao seu papel constitucional de prover o serviço, quando, na verdade, ele, em muitos casos, está fazendo isso, colocando em risco a segurança desses alunos, dessas crianças e desses adolescentes. Então, foi com base nisso, levando isso em consideração, que, em 2021, o Tribunal de Contas de Pernambuco ele criou um grupo de trabalho multidisciplinar para trabalhar esse tema, para estudar as situações, os gargalos, os problemas envolvidos com a política pública de transporte escolar e enfrentar esse desafio de uma maneira um pouco inovadora, uma maneira um pouco diferente da usual. E foi aí que a gente criou o projeto Transportando Nosso Futuro, no começo de 2021. Esse projeto, para a gente executar esse projeto, a gente teve inicialmente que tomar uma iniciativa, fazer uma decisão. Qual era o modo de atuação que a gente iria seguir? Qual era a linha de atuação que a gente ia seguir dentro desse projeto? Para atender esse desafio de tentar mitigar ou equacionar os problemas relacionados ou normalmente encontrados na política pública de transporte escolar. A gente tinha à nossa disposição o modo de atuação padrão, que é o modo de atuação de controle coercitivo, por meio do qual a gente aponta o problema, mostra uma consequência, cobra uma solução enérgica, efetiva, tempestiva. Só que, naquele momento, até sensível à realidade da situação, à complexidade do caso, às limitações relacionadas com limitações de cunho operacional e técnico por parte dos jurisdicionados, pequenos municípios ou até o mesmo Estado, a gente seguiu por uma segunda linha de atuação, que era a linha de controle pedagógico. E, por meio dessa linha de atuação, a gente passa a detectar o problema, identificar as causas e construir soluções, construir pontes para resolver esses problemas. Então, veja que aqui a gente tem uma clara mudança de atuação. A gente deixa de apenas mostrar as consequências e cobrar as soluções para identificar as causas que geram esses problemas e construir as soluções. Porque as consequências e os problemas a gente já sabia. A gente tinha um vasto histórico de relatórios de auditoria que traziam problemas recorrentes no transporte escolar. Agora a gente queria atuar de uma outra forma, para tentar, dessa outra forma, resolver ou mitigar esse problema. Então, a gente fez uma parceria com vários municípios, com vários órgãos, e, a partir dessas parcerias, construímos pontes para encontrar essas soluções para a política pública de transporte escolar, que é o que eu pretendo trazer para vocês aqui hoje. Então, nesse grupo de trabalho, dentro desse projeto, a gente sentou no começo de 2021 e começou a estudar a política de transporte escolar nos seus mais diversos pontos, desde a concepção inicial dos fundamentos básicos da política até o controle final da política pública, e, nesse trajeto, identificando quais eram os principais problemas, quais eram os principais gargalos e quais eram as oportunidades de melhoria que a gente poderia encontrar nessas situações para propor para os jurisdicionados nessa linha de controle pedagógico. E a gente dividiu essas oportunidades, esse nosso estudo, em 5 linhas de atuação.
A primeira delas, atendimento e gestão, a gente identificou uma série de problemas, uma série de precariedades que os municípios e o Estado enfrentavam, mas aqui eu quero destacar uma delas, que, para mim, na verdade, é basilar. A gente identificou que, para muitos jurisdicionados, eles não tinham acesso, eles não tinham informações básicas dos alunos, dos usuários daquele serviço. Eles não sabiam quem eram os alunos, onde esses alunos moravam, para quais escolas eles iam. E aqui a gente tem um problema básico. Como é que a gente vai prestar um serviço para a comunidade e para a sociedade sem a gente saber quem são os usuários? Quantos são, quem são, para onde vão? Então, no princípio, a gente já tem um problema de dimensionamento, de precificação do serviço que reverbera em todas as etapas do processo. E aí, aqui a gente tinha duas causas principais. Uma de falta de organização padrão, normalmente encontrada em vários contratos do município, vários serviços do município e Estado, mas a gente tinha um problema que era genuíno, um problema que, de fato, o município, por suas limitações técnicas, não sabia resolver, não tinha como resolver naquele momento. Simplesmente, quando o aluno ele mora fora do centro urbano, na zona rural, o formato de endereçamento padrão ele não funciona. Não existe nome de rua, não existe avenida, não existe número de casa. Então, você não tem como geolocalizar aquele aluno, identificar onde aquele aluno mora para saber traçar as rotas de transporte escolar que poderiam atendê-lo. E aí, dentro desse aspecto, a gente pensou numa solução interessante. Lá em 2021, no âmbito do projeto Transportando Nosso Futuro, a gente fechou um acordo de cooperação técnica, fomos buscar um acordo de cooperação técnica tripartite, entre Tribunal de Contas de Pernambuco, Governo do Estado e a concessionária de energia local, para tentar resolver esse problema de uma forma um pouco inovadora. A ideia era simples, mas extremamente útil para o que a gente precisava resolver naquele momento, que era como encontrar os alunos, como estruturar a geolocalização dos alunos que moram nas zonas mais afastadas da zona urbana. Veja, a concessionária de energia, ao eletrificar uma residência, uma das primeiras coisas que ela faz é colocar um medidor de energia. E esse medidor de energia ele é obrigatoriamente geolocalizado com latitude e longitude no banco de dados dessa concessionária de energia por uma obrigação normativa. E esse medidor de energia ele tem uma assinatura própria que o vincula a uma conta de energia ativa. Então, se a gente pedisse ao aluno, no ato da matrícula ou no ato de requisição do serviço de transporte escolar, uma conta de energia, seja sua, seja do responsável, do patrão, alguém ali da localidade, a gente, com esse banco de dados, conseguiria fazer um cruzamento de informações e, por meio da conta de energia, identificar e geolocalizar com precisão latitudinal e longitudinal, precisamente onde é que o aluno mora. Certo? E, considerando que Pernambuco é mais de 99% eletrificado, como vários estados do país são, a gente conseguiria, por essa estratégia, geolocalizar os quase 1,5 milhões de alunos da rede pública, estadual e municipal do Estado. Então, o que a gente fez? Eu trago para vocês aqui o exemplo de um dos municípios do Estado, o município de Belo Jardim, que é um município do Agreste do Estado, com quase 50 mil habitantes, onde 4 mil são usuários do sistema de transporte escolar. Quando a gente chegou em Belo Jardim, a situação que a gente tinha era essa. O município ele não tinha a mínima noção, a identificação de onde os alunos estavam, onde eles moravam, para quais escolas eles iam. Então, a gente trabalhou em parceria com a Prefeitura de Belo Jardim e com acadêmicos da Universidade Federal de Minas Gerais para, por meio dessa parceria e por meio dessa estratégia de geolocalização, geolocalizar os 4 mil alunos da rede pública do município e do Estado que eram usuários do sistema de transporte escolar em Belo Jardim. Então, cada pontinho desse azul no mapa e cada pontinho roxo é o resultado desse trabalho, onde a gente não só localizou os 4 mil alunos de Belo Jardim, mas outros 12 mil alunos de mais 4 municípios do Estado, dentro de uma iniciativa piloto para testar essa estratégia. E, indo além, a gente, utilizando um sistema de gestão de transporte escolar desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, estruturou as informações básicas dos alunos num sistema que pudesse propiciar para o município uma gestão eficiente do serviço de transporte escolar. À primeira vista, isso pode parecer uma informação supérflua ou pouco importante, porém, ela é extremamente útil para se fazer um planejamento e uma gestão eficiente do transporte escolar. Se você não sabe quem são os alunos, onde eles moram, para quais escolas eles vão, você não consegue dimensionar o serviço, traçar as rotas, precificar, então você não consegue entregar um serviço de qualidade. Certo?
Na sequência, a gente também trabalhou numa segunda linha de ação de dimensionamento e precificação, onde a gente identificou vários outros problemas, mas também eu trago aqui um exemplo em particular, que foi a falta de uma composição de custos específica para esse tipo de serviço. Não existia um padrão mínimo equilibrado, ponderado para precificar o serviço de transporte escolar em Pernambuco. Então, dentro desse trabalho, desse projeto, a gente trabalhou com vários técnicos, inclusive, de universidades federais, e montamos uma composição de custos padrão, ponderada, equilibrada do serviço de transporte escolar, seja da execução direta, seja da execução indireta, para que o município ele pudesse não só saber como precificar o serviço, mas utilizar essa composição de custo para escolher qual a melhor estratégia de execução do serviço na sua região, se seria execução direta, execução indireta, execução mista. A gente também trabalhou numa terceira linha de atuação, que é de qualidade e segurança. E, entre vários aspectos dessa linha de atuação, a gente encontrou um problema em que vários dos jurisdicionados eles estavam utilizando de maneira inadequada os veículos amarelinhos. Muitas vezes, os municípios estavam utilizando esse veículo, em detrimento da zona rural, eles estavam utilizando o veículo na zona urbana e deixando a zona rural com veículos de menor qualidade, que não eram adaptados para esse tipo de tráfego. Um tráfego onde, muitas vezes, são em regiões de difícil acesso e que veículos sem a estrutura necessária facilmente vão quebrar e vão trazer problemas para a execução do serviço na prática. O que a gente fez? Eles faziam isso sob a narrativa de que esses veículos amarelinhos eles não eram adequados para prestar esse tipo de serviço. Eles não tinham a estrutura necessária para isso. E aí a gente fez um teste de estresse com esses veículos. Durante 2 dias, 14 horas de trabalho, a gente pegou 2 amarelinhos de um município parceiro e trafegamos por toda a zona rural de um dos municípios mais acidentados do estado, inclusive com a utilização de drones para fazer tomadas aéreas e avaliações aéreas do local. E, a partir disso, depois de a gente catalogar todas as informações, a gente chegou à conclusão que, para a gente, inicialmente, já era esperada, mas a gente precisava comprovar isso na prática, de que esses veículos amarelinhos eles são mais do que suficientes para dar conta do recado. Só que, dessa vez, a gente tinha como provar isso por meio de dados, por meio de testes, utilizando especificamente os veículos que o próprio município utilizava. E agora a gente tinha à nossa disposição uma conclusão bem clara, que a utilização desses veículos amarelinhos na zona urbana, em detrimento da zona rural, deixando a zona rural para veículos clandestinos, era inequivocamente um desperdício de recursos públicos. Seja porque o serviço acabava ficando muito mais caro, porque você precisava contratar muito mais veículos para suprir a necessidade que um ônibus só executa, seja um desperdício de qualidade, porque muitas vezes, ou quase 99% dos casos, os veículos que substituem esses amarelinhos na zona rural são veículos que não têm a mínima condição estrutural para fazer esse serviço e colocam, a gente voltando lá nas slides de motivação, colocam em risco a segurança desses alunos. Então, a gente desenvolveu uma série de orientações, uma série de estratégias e ferramentas para isso. Dando sequência, na 4ª linha de ação, regulação e organização. Aqui a gente identificou, entre vários outros problemas, um problema que eu acredito que é muito comum, não só em Pernambuco, mas em vários outros estados do país, que é a quarteirização do serviço de transporte escolar. Basicamente, funciona da seguinte forma. Pegando um exemplo de uma prefeitura. A prefeitura ela tem um dever constitucional de prestar o serviço de transporte escolar. E, muitas vezes, ela não tem a estrutura adequada para isso, a quantidade de pessoal, de veículos e tudo mais. O que é que ela faz? Ela faz licitações periódicas, às vezes anuais, e contrata uma determinada empresa para prestar esse serviço. O problema é que essa empresa, uma grande parte das vezes, ela não tem a mínima condição para fazer essa prestação de serviço. Também não tem veículos e também não tem pessoal. O que é que ela faz? Ela subcontrata aquele serviço com moradores da região que utilizam seus próprios veículos para executar esse serviço. E aí, na prática, o que a gente tem é o seguinte, a prefeitura ela paga, digamos, R$100, desses R$100, 50 ficam com essa empresa que não presta o serviço, e os outros 50 essa empresa rateia com os moradores da região, que são os, de fato, prestadores de serviço. Então, veja, no final das contas, a gente tem o motorista que presta o serviço de fato e coloca o seu veículo à disposição da prefeitura para prestar o serviço. Ele é mal remunerado, ele não consegue, com essa remuneração que ele recebe, manter a qualidade razoável, a segurança razoável do seu veículo. E, no final das contas, a prefeitura paga muito, a sociedade recebe pouco. E a prefeitura acaba alegando que não consegue melhorar o serviço porque ela não tem receita para isso, o orçamento dela estourou.
Mas veja que não é um problema unicamente de receita. Num caso como esse, a gente tem, na verdade, um problema de despesa, porque no meio do caminho a gente tinha um atravessador que era uma fonte de desperdício de todo o processo. E o que é que a gente fez? A gente propôs uma solução um pouco diferente da usual, pelo menos lá em Pernambuco. A gente propôs a retirada desse atravessador, dessa empresa que, na verdade, era contratada para contratar. E propôs um modo de contratação em que a prefeitura ela pudesse contratar diretamente aqueles que, de fato, já prestavam serviço. A gente não estava mudando em nada a forma como o serviço era executado. A gente estava mudando a forma como o serviço era contratado e remunerado. E aqui a gente tem vários benefícios. Primeiro, a prefeitura ela paga muitas vezes a mesma coisa, ou às vezes até um pouco menos, pelo mesmo serviço que já era prestado, porque a estrutura orçamentária de uma contratação direta desses motoristas é um pouco mais simples. Os motoristas eles são melhor remunerados e, assim, eles conseguem investir na melhoria desse serviço, na melhoria da qualidade do seu transporte e da segurança do seu veículo. E a sociedade ela acaba recebendo mais pelo mesmo, ou até, às vezes, por um pouco menos. E, para além disso, a gente ainda tem um benefício, que é um benefício reflexo, que não é um benefício na área da educação, que é um benefício socioeconômico. Porque aquele recurso que anteriormente estava sendo retirado do município e levado para fora do município pelaquela empresa atravessadora, agora fica no município e gira na economia local, trazendo um benefício socioeconômico para o comércio local. Por óbvio, a gente sabia que os municípios talvez não estivessem preparados para, de fato, prover a implementação dessa solução na prática ou rapidamente. E o que a gente fez foi minutar para eles as ferramentas necessárias para que eles colocassem isso em prática. Fizemos composições de custos específicas para esse tipo de serviço, minutas de edital, minutas de contrato e todas as ferramentas necessárias para que os municípios eles pudessem implementar essa solução na prática, obviamente fazendo apenas pequenas adaptações à realidade local. Por outro lado, a gente também precisava convencer os motoristas e os potenciais microempreendedores que passariam a ser contratados a se formalizarem, que é uma exigência básica de todo o processo. Então, a gente, dentro do âmbito desse projeto, também firmou um acordo de cooperação técnica com o SEBRAE e fizemos várias rodadas de reuniões em vários municípios e regiões do Estado com potenciais motoristas e microempreendedores para mostrar para eles a importância em se formalizar e deixar de ser contratado para a empresa para ser contratado diretamente pela prefeitura. Por último, na quinta linha de ação, a gente também trabalhou na transparência e no controle, onde, por óbvio, a gente encontrou uma diversidade de problemas e atuamos para trazer ali soluções e ferramentas específicas para essas situações que a gente encontrou. Só que a gente não queria trabalhar sozinhos nesse projeto, a gente não queria e não podia, porque a gente queria ter soluções inovadoras, de fato, mas a gente queria também propor soluções que fossem factíveis e que pudessem ser utilizadas na prática. Então, a gente trabalhou com extensa rede de parcerias para trabalhar esse projeto Transportando Nosso Futuro, nas mais diversas dimensões. A gente trabalhou com atores a nível regional, a nível nacional, o MEC, por meio do FNDE. A gente trabalhou com acadêmicos, com professores de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Goiás. Trabalhamos com técnicos do SEBRAE, do SEST, do SENAT. Fomos atrás de outros estados, de outros municípios do país que implementavam o serviço de transporte escolar de maneira que, para a gente, poderia ser considerado um modelo, pelo menos em alguns aspectos. Então, a gente foi conversar com o pessoal da Secretaria da Educação de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, sempre com a ideia de tentar buscar o que havia de melhor no país para incorporar no modelo único que a gente queria propor no final desse projeto. E também, por último, trabalhamos com a própria iniciativa privada. Trouxemos os prestadores de serviço para conversar e entender quais eram as suas limitações, quais eram os seus problemas, para que a gente incorporasse isso na prática, naquilo que a gente estava propondo, e para que, no final das contas, a gente pudesse propor algo que fosse factível, que desse para ser implementado e executado. Isso foi em 2021, em plena pandemia. Então, para isso, a gente realizou mais de 300 reuniões virtuais, bi- e multilaterais, nesse nosso grupo de trabalho, com esses atores. Só que, para além disso, a gente precisava também colocar em prática muito daquele conhecimento que estava sendo desenvolvido naquele grupo de trabalho, naquele grupo técnico, com aqueles acadêmicos, com aqueles especialistas. Então, a gente foi atrás de 5 municípios de Pernambuco, de diferentes condições geográficas, sociais, econômicas, para colocar em prática aquilo que a gente estava propondo na teoria, com o objetivo de
aumentar o elo de efetividade entre o que estava sendo proposto teoricamente e o que poderia ser executado na prática. Então, a gente trabalhou com esses municípios ao longo de todo 2021 para testar tudo aquilo que a gente estava desenvolvendo com os acadêmicos, com os especialistas, com os técnicos e realimentar todo o modelo, para que, no final das contas, a gente tivesse, de fato, uma solução que pudesse ser implementada por qualquer município, seja ele pequeno, grande, independente da sua condição econômica, financeira, entre outras limitações. E desse trabalho, desse projeto, a gente teve alguns resultados, mas aqui eu destaco 3. O primeiro deles, que é um manual de transporte escolar, que é um documento de mais de 300 páginas, onde a gente consolidou tudo que foi desenvolvido, tudo que foi, todas as ferramentas, soluções, material, tudo que foi trabalhado ao longo desse 1 ano de trabalho. E esse manual ele traz toda a nossa experiência, todas as ferramentas e soluções que foram desenvolvidas em cada uma das etapas que compõem o serviço de transporte escolar, desde os fundamentos básicos até o controle e a gestão final do processo. Além disso, a gente também atualizou a nossa resolução de transporte escolar do Tribunal de Contas, demos uma total repaginada nessa resolução, incorporando muito das boas práticas que foram estudadas pelo grupo de trabalho e dando um respaldo adicional e normativo para o próprio manual, que passou a ser publicado e disponibilizado para o público amplo. E, para finalizar, nessa primeira parte do trabalho, os benefícios do próprio projeto piloto. Atuando em parceria com esses municípios, a gente melhorou diversos aspectos operacionais relacionados com a contratação e realização do serviço. Então, desde situações de superlotação, situações de falta de atendimento, a gente reorganizou todo o sistema de transporte escolar desses 5 municípios e, para além disso, um benefício reflexo que não estava na nossa meta adicional foi um benefício financeiro da ordem de R$4 milhões, para além das melhorias operacionais e de gestão que a gente conseguiu ao longo daquele ano. E a gente teve o compromisso dos gestores municipais para que esse valor, esse recurso, essa economia fosse revertido para o próprio benefício do transporte escolar, do sistema de transporte escolar desses locais quando a gente trabalhou. E, para nossa felicidade, isso aconteceu. O município de Gravatá, por exemplo, que teve uma economia razoável nesse nosso trabalho, pegou o recurso que foi economizado e comprou 4 veículos do caminho da escola, que estão rodando desde junho de 2022, nas regiões onde antigamente a gente tinha veículos clandestinos, e estão beneficiando alunos, dezenas, centenas de alunos, do município de Gravatá, desde junho do ano passado. Só que vejam só, é apenas o primeiro elo da nossa estratégia. A gente precisava alcançar outras situações e levar esse nosso conhecimento. A gente precisava, nesse segundo passo, alcançar 2 objetivos. Primeiro, a gente precisava disseminar esse conhecimento com outros municípios do Estado, que não fossem só aqueles 5 municípios do nosso projeto piloto. E, segundo, ter um diagnóstico geral e abrangente da situação do transporte escolar no nosso Estado. Como é que estava a situação do transporte escolar como um todo. E é aí onde entra, já em 2022, a Operação Transporte Escolar Seguro. Essa operação aconteceu em 27 de abril de 2022, nos moldes de uma fiscalização ordenada, uma fiscalização surpresa, onde a gente deslocou mais da metade da nossa capacidade operacional para todos os municípios do Estado, com o objetivo de fazer essa fiscalização surpresa, na qual a gente empregou cerca de 180 veículos para fazer só a fiscalização e cerca de 250 servidores, sendo 200 apenas de auditores de campo. Esses auditores de campo eles tinham a missão de fazer uma espécie de blitz em unidades escolares pré-determinadas pelo nosso planejamento. Então, na entrada e na saída da aula de determinadas escolas já pré-selecionadas, esses auditores eles aplicavam checklists de inspeção em todos os veículos que passavam ali para fazer o transporte escolares. E esses checklists consistiam de formulários para verificar itens de segurança, de qualidade do transporte e de qualidade do próprio serviço de transporte escolar. Esses dados do formulário eram automaticamente encaminhados para o nosso banco de dados da operação, que fazia todo o cruzamento de dados necessários, mas que também alimentava os resultados que a gente teria, os produtos que a gente teria dessa fiscalização. E o primeiro deles era o próprio relatório de auditoria de cada unidade jurisdicionada. Era um relatório completo, onde a gente recebia esses dados de campo automaticamente,
que vinham dos auditores e rodavam um script, e esse script ele rodava automaticamente os relatórios. Ou seja, quando o auditor ele chegava do campo para o seu escritório, o relatório de auditoria ele já estava pronto, com gráficos, com imagens e com todas as informações necessárias para um relatório de auditoria padrão. Esses dados eles também alimentavam um relatório consolidado, que aí sim era o diagnóstico total da operação, com os dados de toda a fiscalização executada ao longo do dia 27 de abril, e alimentavam também os nossos painéis de BI, que faziam o controle e o acompanhamento de toda a operação ao longo de todo o dia, desde as 7 da manhã até as 7 da noite do dia 27 de abril. E, como resultado, a gente conseguiu fiscalizar cerca de 840 veículos ao longo de todo o dia, e tivemos um resultado esperado, mas alarmante, em que mais de 99% dos veículos fiscalizados tinham algum tipo de irregularidade na prestação do serviço de transporte escolar. Essa operação ela foi acompanhada em tempo real por todos os órgãos de imprensa local, seja a imprensa televisiva, jornalística escrita, redes sociais, e a gente teve uma grande comoção social em relação aos resultados dessa operação. E isso mostrava para a gente duas coisas, né? A necessidade, mostrava para a gente, principalmente, a necessidade de mudar a situação, né? A gente tinha uma situação extremamente precária que precisava ser alterada, mas trouxe para a gente os dois objetivos que a gente pretendia com essa etapa da nossa estratégia. O primeiro deles era fazer o diagnóstico abrangente do serviço de transporte escolar em todas as regiões do estado e de maneira surpresa. E o segundo deles era gerar a comoção social e, em decorrência, em consequência, a comoção dos gestores públicos para a necessidade de mudar a precariedade e os problemas, resolver os problemas que a gente tem encontrado na política de transporte escolar. E aí é onde entra o quarto elo da nossa estratégia. Chegou a etapa de mobilização e de monitoramento. Agora, a gente precisava utilizar essa comoção social, inclusive dos gestores públicos, para fazer acontecer as mudanças que a gente precisava no transporte escolar, na política de transporte escolar em Pernambuco. E, para isso, a gente trabalhou em dois aspectos, um de mobilização e um de monitoramento. Nessa etapa da nossa estratégia, a gente lançou mão de 3 artifícios. O primeiro artifício foi o lançamento de uma trilha de aprendizagem, onde a gente pegou aquele manual de 350 páginas e transformou em 3 cursos EAD para a disseminação e a melhor assimilação do conhecimento que estava lá discriminado no manual. São 3 cursos à distância, 100% gratuitos, e com o objetivo de disseminar todo o conhecimento que a gente tinha desenvolvido e já colocado à disposição dos jurisdicionados por meio do manual que tinha sido desenvolvido no ano anterior. A gente também participou de uma intensa agenda de aproximação junto com os gestores municipais. Com relação à capacitação, do segundo semestre do ano passado ao primeiro semestre desse ano, já foram 250 gestores públicos do estado de Pernambuco capacitados. E aí, nessa parte de participação em fóruns e eventos, a gente fez diversos eventos, participou de diversos eventos a nível estadual, seja executados pelo próprio Tribunal de Contas, seja por entidades parceiras. E só do Tribunal de Contas foram 7 eventos presenciais realizados ao longo do segundo semestre do ano passado, onde a gente teve a presença de, literalmente, todos os municípios do estado. Foram 400 gestores públicos que a gente conseguiu se aproximar ao longo desse trabalho. E, para finalizar, a gente precisava também chegar mais junto dos gestores para cobrar soluções para os problemas que a gente tinha identificado na Operação Transporte Escolar Seguro do começo do ano. Agora sim, a gente tinha à nossa disposição uma estratégia já que vinha sendo pensada desde o ano anterior. A gente não ia não ia apenas apontar o problema. Naquela ideia do projeto Transportando Nosso Futuro, a gente já tinha na outra mão a solução para os problemas que a gente tinha identificado, que era o manual, a trilha de aprendizagem e todo o material que a gente tinha colocado à disposição dos municípios. Então, com uma mão a gente apontava o problema, colocava o dedo na ferida, mas com outra mão a gente trazia o peixe pronto, trazia as soluções prontas para o município implementar. Ele não precisava desenvolver essas soluções, essas boas práticas do zero. E aí a gente montou uma rotina de captação de dados junto aos municípios para avaliar esses municípios como é que estava indo a evolução desse trabalho ao longo do tempo. Eles precisavam mostrar para o tribunal que eles estavam evoluindo. A gente sabia que a situação era ruim,
isso já estava pacificado, mas eles precisariam mostrar para a gente o que eles estavam fazendo para melhorar. Então, a gente montou uma rotina de captação de dados e tinha à nossa disposição, periodicamente, retratos do que estava acontecendo município por município em relação a indicadores específicos. E aí, isso foi durante todo o final do ano de 2022, essa estratégia de atuação pedagógica, trilha de aprendizagem, aproximação junto com os gestores, sempre voltando, refazendo, e a gente chega em 2023 com o objetivo de operacionalizar a Operação Transporte Escolar Seguro ano 2, só que agora com objetivos diferentes, com objetivos complementares à operação do ano anterior, com uma nova perspectiva sobre a estratégia que a gente vinha adotando. A gente tinha 4 objetivos principais nessa nova Operação Transporte Escolar Seguro. Primeiro, avaliar a fidedignidade dos dados que tinham sido enviados pelos municípios. Vejam, eles estavam enviando os dados sem nenhum tipo de controle. Eram informações declaratórias. A gente não sabia ao certo se aquilo era verdade ou se era mentira. A gente tinha, de fato, passou de ter informações apenas de 850 veículos para 6.500 veículos, porque eles cadastraram todos os veículos de todas as frotas municipais e estadual, mas a gente não sabia se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira. Então, a gente tinha como objetivo principal avaliar a fidedignidade das respostas, aumentar o espaço amostral da operação em relação ao ano anterior, para muito além daqueles 850 veículos que a gente tinha fiscalizado, até para que a gente pudesse avaliar a fidedignidade dos dados de uma maneira estatisticamente mais adequada, e também continuar o monitoramento e, pela primeira vez, avaliar a evolução dos resultados. Desde 2021, a gente não tinha avaliado de maneira concreta, estatisticamente comprovada, a evolução dos resultados de toda essa nossa estratégia de atuação. E aí, a gente colocou nossos auditores na rua de novo. Só que, dessa vez, além de melhorias operacionais, a estratégia da nossa operação ela foi um pouco diferente. A gente fez a operação ao longo de 7 dias, ao invés de apenas um, por 2 motivos principais. Primeiro, a gente conseguiu, com isso, diminuir a quantidade de auditores em campo, daqueles 200 para 95, e aumentar sobremaneira a quantidade de veículos fiscalizados, deixando de ser 850 para ser 4.336. Quase 60% de toda a frota de transporte escolar é colocada à disposição para executar o serviço. E aqui, os resultados eles acabaram sendo surpreendentes para a gente. A gente teve, a partir dessa nova fiscalização, evolução em todos os itens de inspeção e todos os itens de importância para a gente no transporte escolar, em todos os aspectos de qualidade e de segurança do serviço, obviamente cada um com o seu patamar diferenciado. Só que daqui eu chamo a atenção de 2, que para mim trazem um reflexo direto em várias outras questões do transporte escolar de qualidade e segurança. A gente teve um avanço de 176% na quantidade de veículos que passaram a ter autorização do órgão de trânsito para fazer o transporte de estudantes e de 87% no número de condutores autorizados pelo órgão de trânsito para fazer o transporte desses estudantes. Os números crus, eles acabam não trazendo o impacto real. Estou acabando, rapidinho, 5 minutinhos eu já finalizo, já estourei meu tempo. Os números, eles não trazem a completa realidade do que é que isso significa na prática. Então, por isso, é preciso a gente transformar esses números no que é que eles significam de impacto para a sociedade. Se a gente, apenas em relação a esses 2 aspectos avaliados, a gente passou do ano de 2022 para o ano de 2023, no estado de Pernambuco, a ter 28.140 crianças e adolescentes que passaram a ser transportados em veículos autorizados pelo Detran. E 132.350 crianças e adolescentes que passaram a ser transportados por motoristas autorizados para prestar esse tipo de serviço. Isso nos traz uma convicção de que a estratégia é longa, não foi algo que a gente conseguiu da noite para o dia, mas mostra que a estratégia está gerando resultados. Essa nossa constância na estruturação dessa estratégia, das ações de controle, tem gerado resultados reais para a sociedade. Óbvio, a gente ainda não chegou na solução ideal, no ponto ideal, mas mostra que o caminho que está sendo trilhado é um caminho que tem gerado frutos para a sociedade. E aqui eu finalizo a minha apresentação com uma frase que eu acho que representa muito do que é esse nosso trabalho em políticas públicas. O propósito nos inspira a sonhar alto, mas é a constância que nos faz persistir até que esses sonhos se tornem realidade. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Parabéns ao Tribunal de Contas de Pernambuco pelo trabalho excepcional. É importante a gente sempre lembrar que a política educacional é muito ampla, né? E a acessibilidade, que eu diria que seria a palavra que simplifica de forma realmente bastante singela essa atuação do tribunal, é acesso, né? Pouco adianta a gente trabalhar processos, professores, estrutura, e as crianças não terem acesso. E aqui, Pernambuco está provando por essa atividade que a acessibilidade é algo realmente no radar, está no radar do tribunal, quanto uma política pública e permitindo, de fato, que tenha efetividade essa política educacional no estado de Pernambuco. Então, parabéns a Pernambuco, parabéns aos profissionais que lideraram esse trabalho excepcional. Vamos abrir apenas uma pergunta, que já estamos estourados no tempo aqui. Levantou lá atrás, primeiramente. Obrigado. Parabéns, Rafael. Eu sou Rodrigo Coelho, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Queria fazer 3 perguntas, na verdade. Na minha uma. Primeiro, se vocês no tribunal estabeleceram as rotas do transporte escolar que os municípios iriam executar ou se essas rotas foram estabelecidas por eles. Segundo, você pediu a conta de energia elétrica para ter a identificação, o georreferenciamento a partir do relógio. Você identificou, os municípios tinham um sistema de gestão de matrículas escolares, porque nós vemos muitos municípios que não têm sistema de gestão de matrículas, então não conseguiria ter esse dado mais trabalhado ou se centralizaram no Tribunal de Contas. E terceiro, se quando vocês fizeram a primeira operação do transporte seguro, se os 5 municípios pilotos foram fiscalizados e se tinham resultados diferentes dos demais. Tá, ok. Obrigado, conselheiro. Se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me lembre. Como primeira pergunta, foi em relação às rotas, né? Essas rotas elas foram construídas em parceria. O nosso trabalho com esses projetos piloto, com esses municípios de projetos piloto, foi um trabalho muito de parceria. A gente destacou uma equipe de auditoria para acompanhar cada um dos 5 municípios que a gente atuou nesse projeto piloto. Essa equipe de auditoria, formada em geral por 2 auditores, eles acompanharam todo o processo de contratação do serviço. Então, eles funcionavam ali como facilitadores, muitas vezes atuando em reuniões junto com a prefeitura e com o projetista, que era o responsável por fazer as rotas de transporte escolar. Então, às vezes, a gente identificava situações que poderiam ser melhoradas, aprimoradas, a gente levava essa ideia, isso era validado com a prefeitura, então foi uma construção em consenso. A gente não fez, mas também participou dessa construção junto com os municípios. Com relação ao segundo aspecto da conta de energia, não, em geral, os municípios eles não tinham essa gestão de matrícula mesmo. A gente teve que fazer um trabalho em parceria com a rede educacional para que a rede ela conseguisse angariar essas contas de energia que não existiam, essas matrículas que não estavam organizadas, desses alunos que faziam parte do serviço, para que assim a gente pudesse fazer esse teste desse método de geolocalização. Então, antes de fazer o cruzamento de informações, a gente teve que trabalhar em parceria com o município para levantar esses dados e informações. Daí, a importância de a gente ter um sistema de gestão já preparado com os dados básicos, porque isso teria facilitado muito o nosso trabalho, que é nisso que a gente trabalhou na primeira linha de atuação do projeto. Com relação à terceira pergunta, em relação à operação, sim, os municípios. Eles tiveram uma situação parecida para um pouco além da média, mas não chegaram a se destacar muito, porque, como a gente trabalhou com eles ao longo de todo o ano de 2022, as contratações que foram executadas, todo o ano de 2021, as contratações que foram executadas, elas começaram a ser colocadas em práticas no começo de 2022. Então, estava muito incipiente todo o processo. A maioria dos municípios eles fizeram licitações entre dezembro de 2021 e março de 2022, e a operação aconteceu em abril de 2022. Então, a gente acabou não tendo
tempo hábil para que houvesse essa reorganização. Mas a gente está junto com esses municípios e tem um trabalho de voltar nesses 5 municípios agora para fazer uma avaliação diferenciada neles em relação aos demais da operação, para ver o que é que funcionou, o que não funcionou, se a gente precisa alterar alguma coisa e reestruturar alguma solução, enfim. Então, a gente vai voltar neles agora no segundo semestre, inclusive, para fazer esse acompanhamento mais de perto. Ok. Obrigado, Rafael. Em nome da organização, mais uma vez, quero agradecer a disposição de estar aqui, compartilhando um pouco da sua experiência. Peço desculpa àqueles que ainda teriam perguntas a fazer, mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Mas Rafael certamente estará disponível aí para todos os esclarecimentos que fizerem necessários, tá bom? Muito obrigado.